Mas aqui ele começa a ir mais. E vem uma advertência, uma chamada de atenção, uma exortação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa exortação tem um selo do nome mais sagrado, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual que não era um assunto propriamente liviano, uma coisa qualquer, era uma situação séria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos recomendar-vos que se afastem de todos aqueles irmãos que vivem sem fazer nada. Quem são esses irmãos que vivem sem fazer nada? São irmãos que não queriam trabalhar, tão simplesmente. Mas além de não quererem trabalhar, ao mesmo tempo também criavam muitas situações de intrigas e de calúnias e de diz no meio dos irmãos. E essas pessoas estavam a prejudicar, assim, a comunidade. Por isso, o apóstolo Paulo teve essa necessidade de exortar, recomendar-vos que se afastem de todos aqueles irmãos que vivem sem fazer nada. Mas a verdade, nós sabemos que nem todas as pessoas gostam de trabalhar, nem todas as pessoas têm vontade de trabalhar, nem todas as pessoas mostram ânimo para o trabalho. Mas também nós temos que saber que há pessoas que querem trabalhar e não conseguem trabalhar, por razões várias. Desde logo que não conseguem emprego, pode acontecer estes casos, ou também por estarem limitados do ponto de vista física, falando aqui de saúde, ou por ser condicionado por outros terceiros, pessoas que estão dependentes, etc, etc. Ou até por incapacidade, também pode acontecer, mas isso também entra tudo no componente da saúde. Ou seja, há várias razões para com que uma pessoa queira trabalhar e não consegue mesmo trabalhar. Pronto. Mas não é nesses casos que nós estamos a falar, nem nestes casos que o apóstolo Paulo estava a falar. O apóstolo Paulo está a falar daqueles casos normais que havia possibilidade dessas pessoas trabalharem porque tinham saúde, tinham vida, tinham tudo, mas mesmo assim não queriam trabalhar, se repararem, porque havia um ensino, que entendia alguns teólogos, de que a vinda do Senhor Jesus Cristo vinha de iminência, ia acontecer logo imediato. Até alguns desfaziam das suas pertences e ficavam ali só à espera agora. Pronto, não estavam a fazer nada. Há trabalhos que não são uma bênção. E vou passar a explicar porquê. E há aqueles trabalhos também que nós consideramos uma bênção. Quais são os trabalhos que são uma bênção? Repare, quando uma pessoa está a trabalhar na sua área, por exemplo, isto é o meio caminho andado para nós dizermos que é uma bênção. Mas só isso não é suficiente para chegar a essa conclusão. Há outros fatores, o meio que a pessoa está inserida. Nestes casos, os colegas, as chefias que lhe cercam. Porque nós conhecemos, eu inclusive, e certamente vocês também, e até por nossa experiência própria, às vezes, estamos a trabalhar na nossa área, naquilo que gostamos de fazer, mas a equipa que nos cercam, aquilo acaba por ser um terror. Porque há um bullying muito forte às vezes, e nós sabemos que nem todas as pessoas têm paciência, têm arcabouço para aguentar determinadas pressões. Sobretudo se encontrar com um superior hierárquico que é mesmo, enfim, carrasco, usando essa expressão. Logo aquilo, muitas pessoas não conseguem lidar com essas pressões e depois ficam desequilibradas e essas questões depois têm repercussão na sua saúde, sobretudo mental e até na sua vida familiar, etc, etc. Logo, nestes casos, nós não podemos dizer que esse trabalho é uma bênção. Também o trabalho não é uma bênção quando o trabalho sobrepõe aquilo que são outra dinâmica da vida. Esses casos excessivos de trabalho vai sempre dar problemas noutras áreas, mas sobretudo aqueles que são cristãos. Nós sabemos, por questões de trabalho, excesso de trabalho, muitas pessoas perderam a família por causa disso. Por quê? Porque não conseguem, enfim, dar respostas à própria vida familiar. Não conseguem estar com a mulher ou o marido, ou não conseguem estar com os filhos, etc, etc. Mas nestes casos, nunca se pode dizer que trabalho é uma benção, porque a pessoa está, em nome do dinheiro, a sacrificar outros interesses superiores.
É claro que há situações pontuais, às vezes a pessoa tem uma situação de emergência que queira atacar, pode fazer determinadas horas, mas isso não tem que ser uma regra. Pronto. Então, nestes casos, não podemos dizer que o trabalho é uma bênção. Mas, sobretudo, para nós que somos cristãos, quando uma pessoa, um cristão, vai trabalhando, vai pondo o trabalho acima de tudo, nem respeita o dia do Senhor, nem respeita, inclusive, compromissos eclesiásticos, porque nós sabemos que o cristão tem que trabalhar, é verdade, mas o trabalho não tem que ser primário. O que é primário na vida de um cristão? É o reino de Deus, nem a família. Às vezes algumas pessoas dizem, a família em primeiro lugar, calma aí. A família vem a seguir. Primeiro, pirâmide é o reino de Deus e a sua justiça. Pronto. E depois vêm outras sequências. Mas há pessoas que para eles é o trabalho, ou é a família. Pronto. Quando as pessoas põem esse pirâmide, o que é que acontece? Acaba por ser normal. Logo, nesses casos, não podemos dizer que o trabalho é uma bênção. Pronto. Mas há casos, e muitos, felizmente, que o trabalho é uma bênção. Se a pessoa está a trabalhar na sua área, ou naquilo que gosta de fazer, e está cercado com uma boa equipa, claro que dá prazer, dá satisfação, etc, etc. A pessoa fica porque tem um ambiente saudável, está a fazer aquilo que gosta. Pronto. Nestes casos é uma bênção. Mas, em suma, no geral, acho que todos nós cristãos, nós temos essa ideia premente de que o trabalho é uma bênção. Porque também o que é que o trabalho nos dá? O trabalho dá-nos autonomia, liberdade e dignidade. Se uma pessoa não está a trabalhar, essa pessoa fica dependente. Ou dependente do Estado, ou dependente dos familiares, ou dependente dos amigos, ou dependente da igreja, ou dependente de qualquer outra instituição. Isso também, de alguma certa forma, tira-nos a autonomia, tira-nos a liberdade e tira-nos a autodeterminação. Agora, se a pessoa não está a trabalhar, fica muito condicionado, fica muito dependente. E isso também não é bom. Por isso é importante que a pessoa trabalhe. Para quê? Para a sua própria dignidade. Não é fácil, é verdade. É difícil ter que levantar cedo, ter que aturar muitas coisas, mas compensa, sobretudo quando chega o final do mês, porque a pessoa vai poder pagar as suas contas e poder organizar melhor a sua vida. Pronto. Por isso, neste cômputo geral, o trabalho é uma bênção. Por mais que haja prós e os contras, que eu já falei aqui, é uma bênção no geral, porque se nós não estamos a trabalhar, nós vamos passar por muitas dificuldades ainda. Mesmo já trabalhando, passamos por essas dificuldades. Se nós não estivermos a trabalhar, passamos ainda por muito mais dificuldades. Avaliando todos esses prós e os contras, ou custos e os benefícios, há mais benefícios em trabalhar. É claro que nós não vamos só trabalhar naquilo que gostamos. Enquanto não atingirmos, conseguimos aquilo que nós idealizamos, vamos ter que desarrascar com cá. Isso também é um pragmatismo da vida cristã. E que envolve, em última instância, até o sofrimento, saber sofrer em contextos adversos e continuar a orar a Deus para que Deus abra portas melhores. E certamente Deus, em tempo oportuno, de acordo com a sua vontade, abrirão essas portas. Mas é importante, acima de tudo, passar a ideia aqui, claro, que o trabalho, para todos os sentidos, é uma bênção, exceto naquilo que envolve a escravatura, a exploração, ou tipo a lucupletação que muitos patronos fazem, que põem em própria causa a dignidade da pessoa. Nestes casos, acho que não vale a pena. É preferível a pessoa ficar numa situação de dependência, se tiver essa questão, do que expor a essas coisas, ou sobretudo esses bullying extremos que podem levar até, em determinados casos, suicídio, porque isso acontece. Há pessoas que não aguentam essa expressão, etc, etc. Mas de uma forma muito geral, ou porque o salário é baixo, que nós sabemos que o salário nunca também é alto, e não vejo ninguém que diz assim, olha, eu pronto, ganho muito bem e estou bem, e enfim, até alguns podem fazer isso, mas é uma minoria. Eu acho que, de uma forma geral, é uma bênção. E por isso tem que ser incentivado as pessoas, enfim, a trabalhar. Mas aqui nós vemos que esses irmãos não queriam trabalhar. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, para afastarem, porque dão uma má imagem. Repara, os cristãos que deviam dar exemplos. Um cristão não gosta de trabalhar.
Quando as pessoas estão a trabalhar, estar a dormir, estamos a falar nestes casos, já salvaguardei, há muitos fatores que uma pessoa pode estar desempregado, não consegue trabalho, ou estar também às vezes indocumentado, ou por exemplo ter problemas de saúde, há vários fatores, mas não é nesses casos que eu estou a falar daqueles casos que as pessoas estão aptas e não querem realmente trabalhar, porque há pessoas que não querem, não gostam de trabalhar e nem estão predispostas a fazer sacrifícios. Pronto, nestes casos não é um bom exemplo. E essas pessoas têm que se afastar, como diz o apóstolo Paulo. Aqueles que vivem sem fazer nada e que não seguem os ensinamentos da tradição que receberam de nós. Tradição, em última instância, o próprio Evangelho, a própria Palavra de Deus, as recomendações, tanto espirituais como civis, que devem caracterizar a vida de um cristão. Depois, no versículo, sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês sabem, nós seguimos o exemplo de Cristo e vocês também devem seguir os nossos exemplos. Ser dos nossos imitadores e por aí fora. E depois ele vai desdobrando. Não andamos por aí sem fazer nada, nem comemos de graça o pão de ninguém. Quer dizer, isso é dignidade, em última instância, que o apóstolo Paulo está a mostrar aqui. Nós não comemos pão de ociosidade. Nós não andamos sem fazer nada e de comer a grande francesa, temos uma vida desafogada sem fazer nada. Não é nada disso. Nem o hedonismo que está subjacente na nossa conduta. Não. Além de não comermos de graça e muito menos pão de ninguém. É pelo nosso suor, é pelo nosso trabalho. Não obstante, poderíamos fazer isso. Porque não andamos por isso sem fazer nada. Nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes trabalhamos duramente e lá está novamente a dureza do trabalho. O trabalho é duro. O trabalho não é fácil. Nós vemos aqui, nós trabalhamos duramente noite e dia. Quer dizer, não só de noite e dia, simultâneo, para não nos tornarmos pesados a nenhum de vocês. Não é que não tivéssemos direito a receber alguma coisa, mas quisemos dar-vos exemplo para que façam como nós. Quando aí estávamos, dissemos-vos claramente, quem não quiser trabalhar, não tem direito a comer. Quem não quer trabalhar não tem direito a comer. Mas tem alguma lógica. Se a pessoa não quiser trabalhar, porque o pão, a comida, é o resultado de quê? É do trabalho. É trabalho que chega ali. Mas alguns só querem comer e ponto final, nem fazer nada. Isso não é correto. Por isso, quem não quiser trabalhar não tem direito a comer. Ora, se não tem direito a comer, o que é que acontece? Implicitamente é para morrer, não é? A pessoa não come um dia, 2, 3, 4 dias, não vai aguentar, vai ter que morrer. Pronto. Mas se não quiser trabalhar, lá está também, se uma pessoa também não está a trabalhar, está na ociosidade. E esta ociosidade não é bom. Aliás, há um ditado, a mente desocupada é armazém do diabo. Acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, nós temos que ter alguma ocupação. E pronto, isso é muito salutar. Pronto. Logo, quem não quiser trabalhar, espero que aqui todos gostem de trabalhar, presumo isto. Todos gostam de trabalhar. Ouvimos dizer, de facto, no versículo 11, que andam por aí alguns sem fazer nada, ocupando-se com ninharias. Além de não fazerem nada, eles andam ali em ninharias, porque essas pessoas que andam desocupadas, o que é que fazem? Entram em mexericos, conversas ali, intrigas e por aí fora. E isso não é salutar, não é saudável do ponto de vista cristão. Eles, além de andarem desocupados, também andam em ninharias. Queremos recomendar vivamente esse estágio em nome do Senhor Jesus Cristo. Reparem, no início é no nome do Senhor Jesus Cristo e mais aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Que trabalhem em paz e ganhem o pão que comem. Que trabalhem em paz e comam o pão que comem. E da vossa parte, para terminar, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer às instruções que vos damos nesta carta, vejam de que se trata e não convivam com ele para que se envergonhe. Contudo, não o tratem como inimigo, mas corujam-no como irmão. Ou seja, aqui nós vemos essa ideia novamente. Não só de trabalhar, mas de fazer o bem. Fazer o bem, crente tem que trabalhar para fazer o bem. Por isso entra aqui a questão da mordomia. O dinheiro em predisposição para o reino de Deus e ao mesmo tempo também para ajudar. Fazer o bem. A pessoa só pode fazer o bem, claro, que não é só o dinheiro, que nós podemos fazer o bem. Também pelo amor e entrega aos outros. Mas isso tudo é uma perspectiva que envolve a caridade cristã. O cristão tem que ter essa predisposição para fazer o bem. O cristão que não gosta de fazer o bem, que não gosta de ajudar os outros, alguma coisa não está bem. Por isso nunca cansar de fazer o bem. É claro que fazer o bem às vezes não quer dizer que vamos receber o bem.
Pelo menos para as pessoas que nós vamos fazendo. Porque há muitos ingratos que andam por aí. E certamente nós já tivemos situações que nós tratamos bem as pessoas e essas pessoas vieram a prejudicar-nos. Ou de não reconhecer esse bem. Mas mesmo assim nós somos encorajados, exortados e admoestados a fazer sempre o bem. Porque nós, quando nós fazemos o bem, nós estamos, acima de tudo, a honrar a Deus, a demonstrar a Deus que realmente nós somos nascidos de novo. E depois, no final, aquelas saudações de graça e paz. Ele depois diz que o Senhor, Deus da paz, vos dê sempre a sua paz e de todas as maneiras, Deus da paz. E essa paz encera tudo. Paz em primeiro com Deus, conosco próprios e também com o nosso próximo. É reconciliação acima de tudo com Deus, conosco e com todos. Agora, quando uma pessoa não está reconciliada com ela, o que é que vai acontecer? Não vai ter nem paz com Deus, nem paz com os outros, porque anda atormentado. Mas nós vemos essa paz com todos. E depois o apóstolo Paulo mostra a autoria da sua carta e termina esta carta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a reter essas grandes verdades salvíficas no nosso coração e procurar viver de acordo com elas. É claro que não é fácil, mas com a ajuda de Deus e com a orientação do Espírito Santo conseguiremos. Vamos terminar com uma palavra de oração.